Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Filosofia para Todos, diretamente aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também pelo Conhecimentos da Humanidade. Então, se você está vindo pela rádio, se está vindo pelo canal, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda para a gente filosofar um pouco aqui. Um programa que eu adoro fazer, eu amo fazer esse programa, falar de filosofia de uma maneira leve, de uma maneira reflexiva, de uma maneira prática, para que possa, de alguma forma, fazer você pensar um pouco sobre a sua vida, ou talvez até mudar algum aspecto da sua vida, aí caso você queira, não é mesmo? Então, sinta-se em casa aqui com a gente. Antes de eu falar, hoje eu quero falar um pouco sobre como algumas histórias da mitologia grega têm um aspecto filosófico muito profundo para a gente analisar. Vamos lá falar de Minotauro, vamos falar de Teseu, vamos falar dessa história, que é uma história que dentro da filosofia grega ela tem um aprofundamento muito legal. Vamos lembrar dessa história. Então, existia um reino na ilha de Creta, que o rei era o rei Minos. E aí esse reino era chamado de reino minoico. Ele não ficava só em Creta, ele se espalhava em outras ilhas e ilhotas ali em torno de Creta. E uma das ilhas, inclusive Santorini, que é uma ilha que tem um vulcão, aí tem uma história muito bacana com relação a isso que eu vou contar para vocês também. Então vamos lá. Esse rei, ele queria fazer uma oferenda a Poseidon, que era o rei do mar, do oceano. Então imagina um reino todo feito de ilhas, um reino num arquipélago, seria um reino que naturalmente eles teriam uma intimidade com o rei dos oceanos, com Poseidon. E aí esse rei Minos, ele era alguém que prestava sempre homenagens a Poseidon. E os inimigos desse Império Minoico eram os atenienses, o pessoal de Atena. E vamos lembrar que a história de Atena ela começa com uma disputa entre Atena e Poseidon para quem vai ser o patrono ou a patrona da cidade. E aí a população escolhe Atena em vez de Poseidon, e Poseidon fica meio bravo com essa história, mas Atena se torna a padroeira da cidade de Atenas, e por isso que a cidade-estado passa a se chamar Atenas. Então, os atenienses estão lá vivendo a sua vida quando um império mais poderoso militarmente do que eles toma conta de Atenas, domina Atenas. E esse império é justamente o Império Minoico. Provavelmente é dessa história de domínio do Império Minoico sobre o Império Ateniense que Platão criou a metáfora de Atlântida, que era um reino oceânico e que afundou por causa de um vulcão, de um terremoto e de um vulcão que afundou a ilha. E isso bate com a história do reino minoico, que era uma potência militar, era uma potência cultural que dominou Atenas e que, por causa de um vulcão em Santorini, boa parte desse império acabou vindo abaixo e aí o império acabou deixando de existir. Então, quando Platão conta a história de que os atenienses, né, eles, mesmo inferiores tecnologicamente, conseguem vencer um império muito mais tecnológico, provavelmente a história de Atlântida é uma grande metáfora platônica para a história do reino minoico. Fato é que esse reino domina Atenas durante muito tempo e durante esse período de domínio, a rainha de Minos, que se chama Pasífae, ela se apaixona por um touro que Poseidon deu de presente para o rei Minos. Então o rei Minos era um grande devoto de Poseidon, e Poseidon ele não era só o deus dos mares, ele também era o deus dos terremotos e o deus dos cavalos e dos touros. Então ele vai ter uma relação muito próxima com esses animais de quatro patas usados para transporte, para trabalho. Por que isso? Vamos começar a entender essa primeira parte então. Por que terremotos, além de oceanos e tudo? Poseidon, então, como deus do mar, é um deus que está representando um grande inconsciente da humanidade. O mar, em geral, dentro de uma linguagem simbólica, ele representa o nosso inconsciente.
Então o mar seria um inconsciente pessoal e um oceano seria um inconsciente coletivo. Como o Poseidon é o rei de todos os mares, ele é um símbolo do inconsciente coletivo, daquilo que está por baixo das camadas, daquilo que está por baixo do consciente. Assim como os terremotos. Os terremotos acontecem porque as placas tectônicas se mexem embaixo da superfície e aí acabam causando ali um terremoto. Então, essa mudança da Terra, essa coisa que chacoalha o plano físico, que vem de algo que está abaixo da camada do plano físico, é a área do inconsciente, que é a área de Poseidon. E por que os cavalos estão muito associados a Poseidon? Por causa da história dos cavalos serem psicopompos. Léo, que palavra difícil, o que é um psicopompo? Um psicopompo é um termo para definir energias que nos transportam entre mundos. Então, um deus dos sonhos, como Morfeus, é um psicopompo. Um deus como Hermes, que é um mensageiro entre mundos, é um psicopompo. Um deus como Exu, que também transita entre todos os mundos, ele também é um psicopompo. Então, esses deuses ou energias que transitam entre mundos são considerados psicopompos. E o cavalo, como ele é até hoje o meio de transporte que foi mais utilizado na história da humanidade, o cavalo ele é considerado um grande psicopompo. Ou seja, o cavalo então vai representar essa característica de transitar pelo inconsciente que está conectada com Poseidon. E aí eles vão também colocar os touros mais fortes, né? Porque conseguem transportar carroças muito grandes, conseguem arar a terra através de um esforço muito grande. Então, esse negócio de remexer a terra da profundeza da terra para ela ficar arada, ou de carregar carroças, coisas grandes também de um lugar para outro, tem essa energia do psicoponto associada. Então, olha que legal, né? Já está aprendendo que os gregos eram muito inteligentes de associar símbolos com relação a deidades. Então, Poseidon gostava muito do rei Minos e dá um touro incrível, um touro lindíssimo, um touro sagrado para o rei Minos. E a rainha Pasífae, ela se apaixona pelo touro. E aí, gente, mitologia grega vai ter dessas maluquices. Ela vai se apaixonar pelo touro e ela vai chegar no arquiteto real do rei Minos, que se chamava Dédalus e que tinha um filho chamado Ícaro. E eu acho que você já ouviu esses nomes. E vai pedir para Dédalus construir uma vaca de bronze onde a rainha pudesse ficar dentro dessa vaca de bronze porque ela queria ter uma relação carnal com esse touro. Olha que maluquice dessa rainha. Só que o Dédalus foi lá depois de muita insistência dela e construiu escondido isso. Então ela tem a relação com o touro e o rei Minos descobre. E ele fica possesso com isso. Ele pede para Poseidon castigar ela, porque isso é um absurdo. E aí Poseidon castiga a rainha Pasífae e ela tem um filho que é metade homem, metade touro. Olha daí da onde vem o Minotauro. O rei Minos, então, vê essa criança e fala, isso é uma abominação. E essa criança, conforme ela vai crescendo, ela é extremamente violenta e também se alimentava de carne humana. E ele falou, não dá para deixar essa besta livre. E aí ele pega Dédalus e Ícaro e fala, vocês agora, em castigo de terem construído aquela vaca de bronze, vocês vão fazer um labirinto para deixar essa criatura presa dentro desse labirinto e ninguém mais vai ter acesso a essa criatura. Só que por ser filho da esposa dele, por algum motivo ele se compadeceu disso, porque também era filho de um touro sagrado de Poseidon. Então o rei Minos, ele tinha ali, eu não posso matar essa criatura porque ela é filha de um presente do deus Poseidon. Então tem algum grau de parentesco, eu não quero mexer com isso, que vai que Poseidon fica bravo. Então eu vou trancar essa criatura num labirinto. E aí, eles que já têm domínio sobre Atenas, pedem que todo ano Atenas mande para ilha de Creta 7 mulheres virgens e 7 homens virgens. Esses 14 iriam ser colocados dentro do labirinto para que o Minotauro pudesse alimentar deles. E é aí que o nosso herói Teseu aparece. Teseu, filho de Egeu, que depois vai dar nome ao mar Egeu, né? Ele vai se tornar com o tempo rei de Atenas,
Mas ele ali é um jovem, e esse jovem ele é escolhido entre os jovens virgens daquela época para ir para Creta ser dado de sacrifício. E quando ele chega lá, ele conhece a filha de Pasífae e do rei Minos, que é Ariadne. Ariadne então se apaixona por Teseu e vai ajudar Teseu na sua missão de entrar no labirinto, de matar o Minotauro e sair do labirinto. Teseu era filho do rei Egeu, mas na verdade diz a história que ele era filho de verdade de Zeus. Ele era então um semideus, ele era um herói mitológico da Grécia. E aí que começa essa história. Então a gente tem, filosoficamente, um ser que ele é super-humano. Ele está acima da humanidade porque ele tem um pedaço divino. E ele está divinizado pelo grande rei dos reis. Já o Minotauro, ele é o oposto do que é Teseu. Ele é como se fosse a contraparte de Teseu, ele é como se fosse a sombra de Teseu. Porque Teseu se apaixona por Ariadne, mas Teseu é virgem, é puro, é virginal. E vamos entender essa energia de ser virginal, de ser puro, como uma pureza mais ética, mais de alma. Isso simbolicamente falando. Já o Minotauro come carne humana, ele é corrupto. E ao mesmo tempo ele tem uma cabeça de animal e um corpo de ser humano. Essa cabeça de animal faz com que ele tenha o mental dele instintualizado pela animalidade. Ou seja, ele não é humano, ele não tem um controle humano sobre os instintos. Ou melhor, ele não joga junto com os instintos. Ele simplesmente é tomado pelos instintos. Já Teseu, puro, virgem, não deixou com que os instintos dominassem ele. Percebe a diferença entre os dois? Aí o que acontece? Teseu se apaixona por Ariadne, não tem uma relação com ela, é só uma relação por enquanto de paixão, e aí Ariadne vai ajudar ele. Quando ele tem que entrar no labirinto, Ariadne vai dar um novelo para ele, um fio, que ele vai conseguir entrar no labirinto, achar o Minotauro, matar o Minotauro e voltar pelo mesmo fio para sair do labirinto, porque ainda tinha isso. Você era jogado lá dentro do labirinto para o Minotauro te matar, mas você ainda tinha que, se matasse o Minotauro, você tinha que achar a saída ainda, que era uma dificuldade porque era um labirinto muito grande. E aí daí vem a história do fio de Ariadne. Então Ariadne entrega o fio para Teseu. Em algumas tradições, como por exemplo, em algumas tradições espiritualistas que falam de projeção astral, isso tem até uma citação bíblica que fala sobre essa coisa do fio. A gente vai ver que quando tem essa projeção do espírito saindo do corpo, existe um fio que liga esse espírito ao corpo. Esse fio, em algumas tradições, é chamado de fio de Ariadne, porque é o fio que faz com que Teseu saia do mundo real, entre no mundo de fantasia, onde é um labirinto, para enfrentar o Minotauro. Simbolicamente, ele está entrando num labirinto que é o próprio cérebro. Vocês já viram como o nosso cérebro é todo cheio de curvinha? Ele parece um labirinto, né? Ele tem ali as suas depressões, ali as suas cavidades, onde ele parece um labirinto. Então, imagina que esse labirinto, no fundo, é o nosso cérebro, é a nossa psique. São as coisas que estão ali dentro e que às vezes a gente se perde dentro da nossa cabeça. Teseu, então, ele vai entrar nesse labirinto. Ele vai reconhecer essa sombra que está lá dentro, animalizada, e ele vai matar essa sombra animalizada. Quando ele mata essa sombra animalizada, simbolicamente, matar significa dominar, significa ter o domínio sobre aquela coisa. Logo, quando ele mata, então ele está dominando aquela sombra animalizada. Ele não está fazendo ela deixar de existir, ele só está integrando aquele aspecto à vida dele, reconhecendo. E ao integrar o aspecto, ele passa a reconhecer quando aquele aspecto ele quer se manifestar. E aí ele pode escolher não manifestar aquele aspecto. Só que ele entrou nesse labirinto da psique e ele precisa sair desse labirinto. E aí vem o aspecto ânima, vamos dizer assim, como diz Jung, ou o aspecto do princípio feminino, ou o princípio yin, como a gente fala no taoísmo, que é o princípio que organiza, que atrai, que puxa de volta, e é justamente esse princípio que Ariadne representa. Então, Ariadne e Teseu são dois aspectos da nossa mente. Um que garante a segurança, que organiza, que atrai,
e o outro que expande, o outro que de alguma forma vai para a aventura. Então, quando eu junto esses dois aspectos, eu faço o que a gente chama na alquimia de casamento alquímico, ou no taoísmo da integração do yang com yin e yang. Quando eu tenho essas duas coisas integradas, eu me torno um ser mais íntegro, e aí os meus instintos animalizados ficam sob controle. Então, olha que história interessante. Que bacana que os gregos pensaram nessa história como uma metáfora, mas como uma forma de ensinar para a gente uma lição muito valiosa mitológica. Uma lição filosófica, de que se eu conseguir integrar meus aspectos de organização e de ação, eu consigo colocar os meus instintos a meu serviço e não o contrário. Nosso amigo Teseu, então, ele vai matar o Minotauro, ele vai conseguir vencer esses instintos animalizados, e ele consegue, através desse fio de Ariadne, voltar para o corpo físico dele integrado. E aí, qual que é a integração? Ele se casa com a Ariadne. E ele volta para a Grécia casado com a Ariadne. Ainda como os gregos gostavam de uma tragédiazinha, ainda tem uma tragédia na volta de Teseu. Porque quando os navios estavam chegando em Atenas, tinha uma espécie de código. Olha, a bandeira quando estava hasteada é porque alguém voltou vivo. Alguém conseguiu finalmente matar o Minotauro e voltou vivo. Quando a bandeira não estava hasteada é porque morreu todo mundo que foi levado como oferenda para o Minotauro. O Teseu, gente, esqueceu de hastear a bandeira. Ele estava tão feliz com a Ariadne que ele esqueceu de hastear a bandeira, e aí o pai de Teseu, que estava num penhasco esperando o navio chegar, quando viu o navio sem a bandeira hasteada, ele se desesperou e se lançou ao mar e morreu afogado, porque achou que o filho tinha morrido. E é por isso que o mar Egeu chama Egeu, por causa do pai de Teseu, que acabou se matando por causa disso. Isso acabou abrindo também um caminho na linha de sucessão, e Teseu se torna rei de Atenas. Isso também é muito interessante porque provavelmente essa morte do rei Egeu é uma morte simbólica, visto que ele precisava abrir espaço para o filho se tornar rei. Porque agora, a partir do momento nas histórias mitológicas que o herói, ele casa, ele integra o feminino e o masculino, ele integra o yin e o yang, ele integra através do casamento alquímico quem ele é, e aí o herói, ele não é só o Teseu. O herói é o Teseu e a Ariadne. O herói, no fim da história, é a junção dos dois. O grande herói dessa história é Teseu e Ariadne, os dois juntos, é o aspecto do casamento alquímico dos dois que forma um ser único. E aí esse ser único, ele tem que ser rei e rainha. E aí o rei Egeu estava vivo, ele não podia estar vivo. Então essa é uma forma que os gregos acharam de resolver esse problema. Outro fato curioso é que Teseu, ele aparece na lista oficial dos reis de Atena. Então, provavelmente existiu realmente um rei Teseu em Atena, e aí toda essa história mitológica foi trazida em volta dele para que ele pudesse ganhar uma coroação sagrada, divina, como filho de um deus, como rei prometido, como aquele que matou o monstro, como aquele que integrou o masculino com o feminino, e através dessa integração, Atena teria um grande rei e uma grande rainha. Olha que legal, né? Uma história que a gente aprende às vezes quando é criança, vê lá a figura do Minotauro, estuda a história de Teseu, e tudo isso a gente aprende, mas não aprende o que é que os gregos queriam ensinar de verdade. A mitologia, não só a grega, mas toda a mitologia, ela é uma história que ela nasce para contar algo muito mais profundo. Que, normalmente para o povo, para a galera em geral, era uma história que muitas vezes eles confundiam aquilo com realidade. Não, Teseu existia, era uma época mística da Grécia, em que essas criaturas existiam de verdade. E aí os heróis vieram e os heróis limparam o mundo dessas criaturas malditas, né, que matavam os humanos. Então Teseu acaba sendo um dessas figuras, junto com Perseu, junto com Hércules, junto com outros heróis que a gente conhece da mitologia grega. Mas essas histórias,
elas nasciam para contar duas coisas principalmente. A moral grega, e as histórias então ensinavam os costumes, ou para contar formas do povo sobreviver. Então, se eu conto, por exemplo, o mito de Deméter, de Perséfone, de Hades, eu entendo que é um mito agrícola. Se é um mito agrícola, eu estou ensinando as gerações futuras quando plantar, quando colher. E a minha sobrevivência e subsistência depende de eu conhecer isso. Olha que legal. Fica aí a reflexão para vocês da história de Teseu, de Ariadne, do Minotauro, da integração desses instintos e colocar esses instintos sobre o nosso domínio para que a gente possa usá-los a nosso favor e não eles nos usarem. Beijo no coração, esfirras atenienses e minóicas para vocês e a gente se vê no próximo Filosofia para Todos.